Estamos iniciando mais uma edição do TV Atende e o nosso convidado de hoje é o médico cardiologista Dr. Luiz Otávio Ladeira. Ladeira, seja bem-vindo ao TV Atende. Muito obrigado, João. O assunto de hoje é o infarto. A gente estava conversando antes do início do programa que essa é uma doença silenciosa. O infarto, vamos esclarecer como é que funciona essa situação do infarto, né? Que é uma doença que a gente chama de doença coronariana. Coronárias é o nome das artérias que nutrem o coração de sangue. O coração é feito de músculos. Esse músculo precisa de sangue para sobreviver. Quando entope uma artéria dessa, uma coronária dessa, acontece o que a gente chama de infarto. O infarto é um termo usado para entupimento de uma artéria, que pode ser no coração, pode ser no cérebro, pode ser no rim. Então não é específico do coração. O infarto do miocárdio é do coração, mas pode ser infarto cerebral. Então é um processo circulatório, é uma consequência de um entupimento, nas maioria das vezes, nas mais das vezes, é um entupimento de uma artéria, que provoca a morte daquela região onde ela nutria de sangue. Né? O que leva esse entupimento? Esse entupimento, ele, nas mais das vezes, é um processo que a gente chama de arteriosclerose. É um processo longo, prolongado, em que há um conjunto de substâncias que vai depositando na parede das artérias, que é gordura, que é colesterol, que é produtos do sangue, etc. e tal. É um processo a longo prazo, isso na maioria das vezes. Que um dia esse processo desencadeia o que a gente chama de infarto, né, que entope totalmente. Essa placa rompe, e aí acontece um coágulo de sangue em cima dessa placa e acontece o infarto. Existem outras situações em que não há entupimento, que as artérias estão limpas, várias outras situações, mas a maioria é assim que acontece. Mas dentre as outras situações que é diferente, que não há entupimento assim a longo prazo, que você vai verificar que as artérias estão limpas, é quando o infarto é provocado, no caso, por exemplo, de drogas, cocaína, heroína, etc., causa infartos em jovens sem ter essas lesões obstrutivas. Ou seja, o mecanismo do infarto é diferente. Aí você tem infartos em jovens de 20, 30 anos, por causa disso, porque há um distúrbio de coagulação, há um espasmo, uma contração da artéria, e aí o mecanismo é diferente. Mas a maioria dos infartos é esse mecanismo clássico de entupimento de uma artéria. O senhor falou no caso do infarto do jovem. O jovem, normalmente, ele não tem o infarto, ele tem esse infarto por uso da droga. Qual a idade que tem que começar a se preocupar com o infarto? Olha, eu acho que a idade é desde criança. Desde criança você tem que começar a se cuidar, os pais têm que orientar, os hábitos, né? A grande questão é hábito de alimentação, a prática de exercício, que principalmente naquelas famílias que têm, né, genética forte, tendências a ter doenças coronarianas, infartos, etc., que tem que começar a cuidar desde cedo. Tem que ter hábitos saudáveis de vida. Porque o processo, como eu falei, a maioria das vezes o processo começa na adolescência, na infância. E vai desencadear esse entupimento com 40, 50 anos. É a faixa que mais acontece os problemas, depois dos 40. Esse processo convencional clássico de infartar é depois dos 40 anos. Em que há 40, 50 anos, onde que você já desenvolveu isso lá desde adolescente. Tem gente que começa com placas de gordura na criança, em quem tem tendência, quem tem fator de risco. E aí com a vida, com vários fatores, que a gente chama de fator de risco, o que desencadeia esse entupimento? É o que a gente chama de fator de risco. Quais são? É pessoa que tem problema de pressão alta, é pessoa que tem colesterol elevado, é pessoas que têm obesidade, é pessoas que têm diabetes, né? É pessoas que é estressada. O estresse, hoje em dia, é uma coisa muito danosa.
né? Então, falta de exercício, sedentarismo. Então, não é o vilão, é só o colesterol, é só o cigarro, é um conjunto de coisas, é um conjunto de atitudes que vai evitar ou não você ter um infarto. Então, não adianta você fazer dieta e você fumar, ou você não fazer exercício, mas fazer uma dieta saudável. Então, é um conjunto de atitudes, né, que, em cima desses fatores de risco, que vai evitar que você tenha um desencadear de um infarto, uma coisa desse tipo. No caso do estresse, que é considerado aí, todo mundo hoje vive estressado, o estresse em si, ele pode agravar ou antecipar um infarto? O estresse eu diria que é um dos grandes fatores de risco hoje em dia, porque é uma coisa inerente ao tipo de sociedade que a gente vive hoje, né? Muito competitiva, é muito consumista, então é preocupação constante diária. E aí não essa estresse, essa ansiedade, ela é muito maléfica. A gente fala só de colesterol, de falta de exercício, mas o estresse é uma coisa muito maléfica. Então, quando eu falo de estresse, não é só estresse de profissão, é o estresse doméstico, que esse que ninguém não fala muito, né? Os conflitos familiares que são mal resolvidos, que vai levando debaixo do tapete durante anos a fio e que vai engolindo sapo a vida inteira, que isso tem repercussão. Tá? Esse que eu chamo de estresse doméstico, isso que se pouco fala, mas isso aí é um veneno para as pessoas que não se imagina. E é pouco discutido. Então, não é só o estresse do trabalho, da questão financeira, não. É o estresse doméstico, dos problemas afetivos com o filho, com o casal, com tudo isso. O estresse é toda essa abrangência que gera. Então, as pessoas têm que procurar paz, têm que chegar em casa, tem que ter paz, tem que ter sossego. Né? Porque já tem o estresse no trabalho, às vezes, chega em casa, tem que ter essa... Relaxar. Relaxar. É um momento único de paz que tem que ter. E tem pessoas que nem isso tem. É estresse 24 horas. É no trabalho, chega em casa, é estresse com problema dali, daqui, afetivo de um modo geral. Então, isso é um horror. Isso aí gera doença. Né? E dentre elas, o infarto. No caso, existe um infarto de pequeno, médio, grande porte, ou a pessoa infartou, é um infarto? Não, tem remédio. Você pode classificar os infartos em grandes, médios e menores, porque a questão é simples. Depende do nível que a obstrução aconteceu. Você imagina uma raiz de uma árvore, né? Ela começa grossa, vai afinando, dando ramos dali e daqui. Se esse infarto acontece lá no início da raiz, ela vai ter uma abrangência, né, do músculo maior. A área que ela nutre e irriga é muito maior. Então, vai ser um infarto muito mais grave. Se você entope, se esse entupimento é na extremidade final da raiz, ou no ramo dessa raiz principal, a área perdida, morta do músculo é muito menor e a repercussão vai ser menor. No caso... Tem sentido isso que você falou. Sequelas. Todo infarto deixa sequelas? Sim. O infarto é uma coisa que... É uma situação que deixa sequelas de várias situações. A mais perigosa é as sequelas imediatas, que são as arritmias. A maior parte dos infartos morrem na primeira hora. Né? Grande parte dos infartos, as consequências na primeira hora, que são as arritmias. E depois tem as sequelas tardias, que essa lesão que ficou, essa parte do coração que morreu, ela vai fazer falta, porque o coração é um músculo que bombeia o sangue. E morrendo uma parte desse músculo, vai ter que sobrecarregar as outras áreas que estão sãs do coração. E aí o que acontece? Isso com o tempo o coração vai começar a dilatar, vai começar a inchar. Então é uma sequela tardia. Mas o grande problema assim, no infarto agudo é a questão imediata, que são as arritmias. Né? Como que eu identifico uma pessoa que está infartando?
Olha, primeiramente é preciso saber que a doença coronariana, ela é silenciosa e traiçoeira. Muito traiçoeira. Para você ter uma ideia, 30% das pessoas que têm a doença coronariana, que têm esse entupimento, 30%, a primeira manifestação é o infarto, que pode ser com consequências variáveis, pode ser fatal ou não. Mas 30% da primeira manifestação é o infarto. Ele não tem aviso prévio de dor no peito, de angina, etc. As pessoas que têm aviso, como angina, dor no peito, falta de ar, outro sinal, é um privilégio. Né? Mas 30% não tem esse privilégio de ter um aviso prévio. Então essas pessoas que têm esses fatores de risco, né, que a gente conversou antes, é preciso de ir no médico frequentemente, precisa caçar essas situações. O médico, o cardiologista tem que procurar afastar essas possibilidades, porque senão vai ser pego de surpresa. Então essas pessoas que têm o fator de risco devem sempre mais do que qualquer outra, precisa de ir no cardiologista, precisa de investigar para detectar essa doença silenciosa que pode estar aí atrás e não consegue. Né? E tem que ser com exames especiais, porque, né, até para pesquisar isso tem que ser exames especiais. Não é qualquer situação que você... não é uma coisa absoluta, porque às vezes o exame também falha. Então é um conjunto de investigação que você vai esclarecer isso. Ou seja, acima dos 40 anos, procurar um cardiologista, ir no médico constantemente, sim. Que se tiver fatores de risco, manter aquele alerta ligado. Ele precisa de se orientar, de que tem que combater aqueles fatores de risco que contribuam para essa doença, né? E ao mesmo tempo pesquisar a causa disso. Né? Acho que tem dois caminhos, pesquisar se ele tem aquele problema e orientar para evitar problemas, comportamentos que venham gerar isso. Né? Tá certo. Ladeira, eu agradeço a participação do TV Atende e até uma próxima oportunidade falando sobre os assuntos ligados ao coração. Muito obrigado e estou ao dispor de vocês aqui. Conversamos hoje no TV Atende com o cardiologista Dr. Luiz Otávio Ladeira.